E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Easy Química. Hoje vamos estudar os isômeros planos. Vamos lá! Bom, a isomeria plana, gente, também conhecida como isomeria constitucional, é quando nós temos os isômeros, que são, nós já definimos na última aula, isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas as fórmulas estruturais são diferentes. E na isomeria constitucional ou isomeria plana, nós vamos ter os isômeros que apresentam as formas estruturais diferentes, pois os seus átomos estão ligados de formas diferentes, ok? Então existem 5 tipos de isômeros constitucionais. O primeiro deles é a isomeria de função. Gente, isomeria de função é quando nós temos a principal diferença entre os átomos na função orgânica entre eles, Então, quando a diferença entre eles está na função, certo? Então, vamos olhar esses dois aqui. Aqui nós temos, se a gente olhar, o primeiro passo para a identificação do isômero é olhar a fórmula molecular, Para ver se realmente as fórmulas moleculares são iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. C4H 3, 4, 5, 6, 7, 8, O2. Nesse aqui, C1, 2, 3, 4. C4H 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8O2. A fórmula molecular é exatamente a mesma. Só que se você olhar, aqui nós temos um éster, uma função orgânica éster, e aqui nós temos um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Portanto, se eles apresentam a mesma fórmula molecular, só que são funções diferentes, então nós vamos falar que eles são isomeria de função. Olha nesse caso aqui. Nós temos aqui, eles têm a mesma fórmula molecular, beleza? Então aqui, ó. Aqui nós temos um álcool. E aqui, ó, O entre dois carbonos, nós temos um éter. Ou seja, mesma fórmula molecular. 1, 2, 3, 4. C4H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10O. E esse aqui, C1, 2, 3, 4. C4H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10O. Mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Um é um aldeído, e outro, um é um álcool e o outro é um éter. Então nós temos isomeria de função, beleza? Agora vamos ver a isomeria de cadeia. É quando os isômeros apresentam a sua diferença na cadeia carbônica, Um é aberta, outra fechada, um é mista, uma é ramificada e a outra é normal. Então essas variações. Então olha só a diferença aqui. Olha esses dois compostos, tem a mesma fórmula molecular, tá? Só que esse tem uma cadeia normal e esse tem uma cadeia ramificada. Relembrando aí, ó, para identificar a cadeia carbônica principal é essa. Então você tem uma ramificação aqui, certo? Então isso é uma ramificação. Então, se a diferença está na cadeia, que uma é normal e outra é ramificada, então isomeria de cadeia. Deixa eu colocar isso aqui. Diferença nas cadeias. Olha esse, uma cadeia fechada e saturada. Não tem ligação dupla. Agora esse, perceba que é a mesma fórmula molecular, C5H10, tá? Só que essa é aberta e insaturada. Portanto, isomeria de cadeia, tá? Porque a diferença está na cadeia dos dois. Isomeria de posição é quando nós encontramos a diferença entre os isômeros na posição de um grupo ou na posição de uma ligação dupla ou de uma ramificação, no entanto, certo? Então vamos ver aqui. Nesse caso, nós temos uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Aqui, nós temos uma ligação dupla entre o carbono 1 e 2. Então, perceba aqui que a diferença está na posição da ligação dupla, certo? Então, diferença na posição da
ligação dupla ou tripla, né, da insaturação. Ou, olha nesse caso, você tem aqui 1, 2, 3. Hidroxila no carbono 3. E aqui, hidroxila no carbono 2. Mesma fórmula molecular, só que eles mudam a posição do OH, né? Então você pode ter a mudança da posição de uma função ou de uma ramificação. Ramificação. São todos possíveis para uma isomeria de posição. Então, o quarto tipo de isomeria é a isomeria de metameria ou compensação. Gente, nesse tipo de isomeria, cuidado para você não confundir com a isomeria de posição, porque nesse caso a diferença está no local do heteroátomo. Heteroátomo é aquele átomo que pode estar entre os carbonos. Então, olha só. Aqui você tem o oxigênio entre o carbono. Vamos numerar desse jeito. 2 e 3, tá? E aqui você tem um heteroátomo entre o carbono 1 e 2. Tá vendo que ele deslocou um para lá? Ele está em posição diferente? Então, nós vamos falar que isso aqui foi a diferença no heteroátomo. Logo, heteroátomo. Portanto, nós vamos falar que isso aqui é isomeria de compensação. Cuidado, que a posição, gente... Ah, pessoal, mas isso aqui é uma posição também. Só que é a posição do heteroátomo, tá? A posição, isomeria de posição, tem que ser da ligação dupla ou da tripla, de uma função orgânica se movendo na cadeia, ou de uma ramificação. O heteroátomo é sempre a isomeria de compensação ou metameria, tá bom? Olha só nesse caso aqui. Nitrogênio entre os carbonos. Aqui ele estaria entre 2 e 3 se a gente numerasse direto. Aqui ele estaria entre 1 e o 2, né? Então, diferença no local deste heteroátomo também. Então, a isomeria de compensação ou metâmese, heteroátomo, certo? E por último, a tautomeria ou isomeria dinâmica. Esse é um equilíbrio químico que acontece entre uma função orgânica que é muito instável, que é o enol, e toda vez que você vê o enol virando aldeído ou o enol virando cetona, você vai ter certeza que é a isomeria de tautomeria e não isomeria de função. Cuidado, a isomeria de função, né, a isomeria funcional, você tem qualquer diferença de funções, menos o enol virando cetona e o enol virando aldeído, porque é um caso específico. Vamos ver aqui, olha só. Aqui nós temos, vamos relembrar, o enol é quando você tem um carbono insaturado ligado na hidroxila. Então aqui você tem, ó, o carbono insaturado ligado na hidroxila. O que acontece? Esse hidrogênio, ele vem e entra nesse carbono da dupla por trás. E aí o que acontece? Empurra a dupla aqui para baixo. Aí olha só o que ele vira. A dupla veio para cá. Aqui já tinha um C. O hidrogênio que estava aqui, ficou aqui, certo? Que função é essa que você produziu aqui? É uma cetona. Então, você tem um enol virando cetona. Perceba que eu coloquei uma seta de equilíbrio, porque o enol ele se transforma facilmente em cetona, mas a cetona não se transforma facilmente em enol. Esse equilíbrio é completamente deslocado para cá, ok? Então, esse equilíbrio é um equilíbrio chamado de cetoenólico, cetona e enol, tá? E ele vai te perguntar nas questões, vai te dar esse e esse, vai perguntar qual o tipo de isomeria que está entre os dois. Então, é tautomeria e não é função, beleza? Quando aqui, ó, o OH está no meio da cadeia, ele vira cetona. Se ele estiver terminando a cadeia, aí ele vai virar outra função, olha só. O hidrogênio ataca o carbono da dupla por trás, joga a dupla para frente. Olha o que vira. O O está aqui, entrou o Hzinho aqui, e aqui já tinha um H. Concorda comigo? E esse H que está aqui é exatamente esse. Que função que é essa aqui? Aldeído. Então, quando o aldeído vira, o enol vira aldeído, ou o enol vira cetona, nós vamos falar que eles estão, se trata de um equilíbrio cetoenólico, isomeria de tautomeria. Então, eles são tautômeros. Tranquilo? Não confunda com isomeria de função. É qualquer outra função, menos esses dois casos. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar de isomeria geométrica ou cis-trans. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Até a próxima!